Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem prazer em preparar alimento? Em cozinhar? Isso foi algo que a alergia alimentar me ensinou, que eu aprendi muito durante o trabalho que eu faço há 17 anos com famílias de crianças que têm alergia alimentar. O que a alergia alimentar mais exige para você conseguir seguir a dieta é preparar alimentos, porque diminui a disponibilidade de alimentos prontos para o consumo. Essa é a maior dificuldade da dieta, no dia a dia das famílias. Não é nem só a restrição de um alérgeno, de um alimento. Por exemplo, lógico, se você adora tomar leite, tirar leite da dieta vai ser difícil, né? Só que para uma criança que nunca consumiu aquele alimento e está conhecendo os alimentos pela primeira vez, não é a grande dificuldade. Para uma mãe que amamenta um bebê que tem alergia alimentar, sim, porque ela já tem o hábito. Só que mesmo assim, o maior desafio era preparar. E aí o que eu fui observando no discurso das mães que chegavam até mim, elas diziam: eu não suporto cozinhar. Muitas. E eu percebi uma resistência. E o que foi mais fantástico, eu tinha a mesma resistência. E como eu fui percebendo a minha resistência? Por mais que eu tenha feito nutrição, eu me sentia ofendida quando alguém me pedia uma receita. Logo no começo da minha carreira, eu me formei em 2000, comecei a trabalhar com alergia alimentar em 2003. Qual foi a dificuldade que eu encontrei? Eu tinha que contar e tinha que ensinar as famílias a preparar os alimentos. Porque quando a gente tira uma série de ingredientes e principalmente quando tem risco do alimento pronto para o consumo ter tido contato cruzado com outros que possuíam leite, né? Qual opção eu dou para essa família? Eu tenho que ensiná-la a preparar. Só que eu também tinha esse preconceito como se a cozinha ou cozinhar e preparar alimentos fosse algo inferior. Algo que me deixasse inferior a outras pessoas. Então eu tinha uma resistência. Eu falava: não, eu não sou cozinheira, eu sou nutricionista. E eu acabei dedicando o meu trabalho muito mais para a parte hospitalar, como se eu não fosse, né, ter que relacionar isso com alimento, para suplementação, nutrição integral. E a alergia alimentar exigiu isso de mim. E eu percebi essa fraqueza, não fraqueza, mas essa resistência em mim. E eu tive que lidar com a minha resistência, para poder ajudar outras mulheres que tinham a mesma resistência. E aí o que eu fui lembrando e trabalhando em mim, e quando eu ouvia delas, eu via que era o mesmo ponto. Eu cresci com a frase, e percebi que muitas mulheres da minha geração cresceram com essa frase, que são as mães de hoje em dia. Não seja burra como eu. Não fique na cozinha. Vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai viajar, vai realizar seus sonhos. Não fique presa à cozinha como eu. Essa era a dor das nossas ancestrais, a dor das nossas mães, das nossas avós, que não tiveram escolha. E que o serviço doméstico, ele era, sim, muito exaustivo. E elas não tinham um ajudante. Então, cozinhar, às vezes assim, eu via, né, avós, minha mãe ainda trabalhava fora, mas era algo muito comum, né? Fazia o café da manhã, lavava a louça do café da manhã, já começava a fazer o almoço, lavava a louça do almoço, já começava a preparar o jantar, lavava a louça do jantar, já era hora de dormir. Então era como se ficasse escrava da cozinha. Então isso era pesado. Era submisso, era serviçal. E lógico que com todo amor, elas não queriam esse destino para suas filhas, para suas netas. Só que a gente pegou isso com a dor e ficou leal a essa frase. E o que acontece hoje?
Nós não vivemos mais a mesma realidade. Hoje existem mais alimentos disponíveis prontos, tanto nos restaurantes. Hoje tem uma facilidade muito maior do que antigamente para comprar alimento pronto. Não só alimento industrializado, mas hoje a gente tem um monte de restaurante por quilo. Hoje a gente tem delivery de comida caseira, de comida mesmo, né? Então, é diferente do que foi na época das nossas mães e avós. Só que a gente ainda está presa, leal a essa frase e a dor. E o que começou a acontecer? Eu comecei a receber uma série de mães no consultório que não só que hoje elas trabalham, né? Hoje em dia elas têm o seu próprio emprego, assim como eu, viajam, realizam seus sonhos. Só que a gente caiu no outro lado. A gente ficou presa a essa condição e perdeu o direito de escolha de ficar com os filhos e de nutri-los. E essa resistência impede de fazer algo com prazer. Então, por trás da fala "eu não gosto de cozinhar", tem uma dor, uma lealdade à dor. Porque não é nem a dor daquela pessoa, é a dor que ela adotou da mãe dela, da avó dela, da tia dela. E quando essas mulheres dão um passo, e eu falo isso por experiência própria, quando a gente dá um passo e faz e prepara, a gente vê que isso é muito natural, é da nossa natureza. E os homens estão ajudando a gente a lidar com isso de uma forma muito mais leve hoje em dia, porque tem muitos homens que cozinham hoje em dia. Nunca tivemos tantos programas de culinária na televisão. Cozinhar hoje em dia é legal, tem um status. A profissão de chefe de cozinha está crescendo cada dia mais. E os homens estão cozinhando muito bem e somando com as mulheres na cozinha. O que deixou isso mais leve. E a gente pode fazer por prazer. Então, mesmo que você não faça sempre, mesmo que você não faça todo dia, resgate esse prazer. E você vai ver que não é porque você não gosta. Era uma resistência, era um medo, era uma lealdade à dor. Só que preparar alimento e nutrir o outro é da nossa natureza. É muito feminino. O aspecto feminino ele existe nas mulheres e nos homens, assim como o aspecto masculino existe nos homens e nas mulheres. Existe nos homens e nas mulheres. Então, os homens também têm isso. Então, a gente pode preparar alimento e nutrir o outro, isso é doar amor. Quando eu resisto em preparar e nutrir, é porque eu resisto em doar. E quanto menos eu faço isso, mais dura eu também vou ficando, mais escassa a vida fica, menos eu recebo. E essa troca, ela vai ficando desequilibrada nas relações. Agora, quando é leve doar, quando é leve nutrir, as relações fluem de uma outra forma. E o alimento nos ensina isso também. Uma mãe que não consegue preparar algo para o filho, é como se ela não conseguisse doar o seu amor. Ela não consegue alimentar ele, ela não consegue nutri-lo. Ela segura esse amor. Ela segura para si. E às vezes ela quer receber dessa criança ao invés de dar. Solta. Deixa o rio fluir, deixa o rio correr para frente. Né? E a gente precisa se reconectar com isso para se reconectar com a nossa natureza, com o que é natural. E assim a gente se reconecta com a natureza. Porque quando eu recebo alimentos de época, como eu disse no vídeo anterior, a gente precisa mudar a forma de pensar.
Então não é o meu desejo que determina o que eu vou comprar. O que eu preciso, a natureza dá. E quando eu recebo, aí eu vejo o que eu vou fazer. Então não é a receita do que eu quero comer que determina a minha lista de compra e aí eu vou no mercado. É o que chega para mim, que eu vou ver o que tem e o que eu vou preparar com esses alimentos. E isso exige da gente uma criatividade artística. Temos que ser artistas para poder preparar alimentos desse lugar. Não que cada um tenha que desenvolver habilidades que não tenha, isso é de todos nós, todo mundo tem isso, né? É só se permitir. Então, por exemplo, chegou cenoura, tem bastante cenoura, eu posso fazer uma salada de cenoura, né? Um soufflé de cenoura, uma torta de legumes onde vai cenoura. Eu posso fazer um bolo de cenoura. Eu posso fazer uma série de alimentos com cenoura. Um purê de cenoura. Não é só cenoura ralada ou cenoura cozida. Então você pode criar outras coisas. E aí você consegue viver de alimento in natura muito mais do que alimento ultraprocessado. E aí a gente se reconecta com a natureza, com tudo que tem vida. E aí eu recebo isso com um sim. E aí doar isso e nutrir o outro é um prazer, é uma alegria, é uma consequência natural. É leve. E é simples. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!